Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSar em parceria com o CREA, Confé e Mútua, diretamente da COP30 em Belém do Pará. É claro que esse é o maior evento do planeta em relação a mudanças climáticas e transição energética. Nada melhor do que falar sobre transição energética e o panorama dentro das cidades e fora dela, né? Na indústria e entre outros locais e aonde essa turma que a gente trouxe aqui para falar, né, falar aqui um pouquinho sobre transição energética, essa turma atua. Aqui do meu lado, professor engenheiro, né, do ITA, Marcos Valério. Aqui na minha frente, Tiago, também é engenheiro, e a professora Emília, que também é engenheira eletricista, né, professora? Que vão falar sobre esse panorama de transição energética. Então, muito obrigado por terem aceitado o convite do CREA e muito obrigado por disponibilizarem esse tempo. Então, fiquem à vontade. Professor, se você quiser iniciar, fique à vontade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua história, ou vocês falassem um pouquinho sobre as histórias e trajetórias de vocês. Começar com as damas. É isso, boa! Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer ao CREA por esse momento muito importante e o CREA que está nos acompanhando na nossa formação. Isso é de fundamental importância estarmos aqui conversando sobre um tema tão atual e que todos nós, engenheiros, temos que estar dentro desse momento, que é um momento diferente, um momento de transição energética, um momento em que o planeta tem que mudar a forma de pensar e de agir com relação à energia que nós usamos. A eficientizar essa energia em primeiro lugar. Até mesmo ações simples como jogar fora um papel tem que ser pensado antes de ser feito, porque toda a energia que vem por trás para pegar esse papel e levar ele para dentro de um lixo e não ir para o local errado e entupir bueiros e causar problemas que vai trazer ainda mais prejuízos para a natureza, tem que ser pensado por cada um de nós. Então a transição energética ela está num momento único e um momento de uma importância muito grande. Eu sou a professora Maria Emília Toches, do Centro de Excelência e Eficiência Energética da UFPA, da Amazônia. Eu sou professora titular e estou aqui hoje nessa parceria com o Valério e com o Tiago. Tiago, por favor, apresenta para a gente um pouquinho da tua história, tua formação e hoje a tua área de atuação. Bem, pessoal, bom dia. Eu sou o engenheiro Tiago Brito, sou formado em engenharia elétrica, fui aluno da professora Emília, na Universidade Federal do Pará, e eu atuo na área de energia elétrica já há 20 anos. Sou engenheiro da Eletrobras, que agora é a Axia Energia. Atualmente eu sou conselheiro do CREA Pará e a gente está aqui para discutir sobre essa questão da transição energética. É uma realidade, é um paradigma que a gente no dia a dia já consegue ver os carros elétricos se movimentando, os barcos a hidrogênio verde andando por aí, os barcos elétricos. Então, é uma questão que a gente precisa discutir, a gente precisa saber como lidar com isso e saber qual é o papel do engenheiro que atua hoje no mercado de trabalho, o que ele pode contribuir, de que forma ele precisa se capacitar, de que forma ele pode contribuir para que essa transição energética se efetue da melhor forma no nosso país. O nosso sistema, os engenheiros do nosso sistema são a espinha dorsal dessa transição energética. Sem engenharia não é possível fazer a transição energética. Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas São Pará e é uma honra estar aqui, agradecer ao CREA, agradecer esse convite que foi feito para mim de estar discutindo esse tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado ao CREA pelo convite. Ricardo, Tiago, Emília, satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marco Valério Vinagre, sou engenheiro de infraestrutura aeronáutica, que equivale à engenharia civil. Sou professor de graduação e de pós-graduação da Universidade da Amazônia na área de desenvolvimento e meio ambiente urbano. A transição energética é essencial para a sobrevivência da humanidade. O que a gente tem observado é que essas grandes tragédias climáticas, como aconteceu ano passado em Porto Alegre, que aconteceu recentemente no Paraná, é uma devolutiva da Terra para a gente, né? Eu até brinco, digo, o ser humano está brigando com a Terra e a Terra está dando uma devolutiva. Se a gente não aprender a se comportar nas soluções baseadas na natureza, nós vamos perder, porque a Terra é muito grande.
Nós somos minúsculos perante a Terra. Então, nosso papel como engenheiro é participarmos desse processo e desse progresso para que a gente possa ajudar a humanidade a sobreviver. E todos nós juntos precisamos fazer a nossa parte. Muito obrigado pelo convite, estou aqui com satisfação. Pessoal, vocês perceberam que aqui a gente está entre professores, né? Entre pessoas que atuam com os engenheiros em formação e até os profissionais que estão buscando a pós-graduação. O professor Marcos Valério falou antes de iniciar que ele atua na área de transição energética ligada à mobilidade urbana, correto? A professora e você atua Parte das cidades. isso, questão das cidades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a linha de atuação, sua linha de atuação. Você está então um exemplo interessante, né? Nós temos no Brasil sistemas isolados, cerca atualmente talvez de 140, eu acho. Um é de Pernambuco, é Fernando de Noronha. Os outros 140 são aqui na Amazônia, né? Então, essas cidades, comunidades isoladas do Operador Nacional do Sistema, nós temos, por exemplo, aqui no Pará, Juruti e Aveiro, e temos outras, muitas, a maioria talvez no Amazonas, né? E essas cidades, essas comunidades, elas geram localmente a partir de termoelétricas, né? Então, é emissão de CO2, é linha de transmissão desmatando e depois tem que ficar tendo a manutenção e a perda de 4 a 10% nessa transmissão de energia. Então, uma das oportunidades que essa transição energética traz é de estimular a descarbonização dessas comunidades, passando para fontes renováveis, como solar fotovoltaica, como biomassa, né? E como hidrogênio verde. Então, esse é um dos exemplos de aplicação nisso, né? É muito importante lembrar o seguinte: só no transporte, que vai ser tópico da professora Maria Emília, mas uma pessoa de Belém, por exemplo, gera cerca de 1 tonelada de CO2 por ano, né? Então é muito importante que haja a descarbonização, porque mesmo sem a gente se aperceber, nós estamos contribuindo para o aumento da temperatura da Terra, né? E como a gente já sabe, nós seres humanos somos máquinas térmicas termorreguladas para vivermos a 36,5 graus Celsius e com a temperatura ambiente ideal de 24 graus Celsius, 55% de umidade relativa do ar, para que a gente possa estar em equilíbrio com o meio ambiente. Se a temperatura do meio ambiente sobe, termina que a gente morre. Quando a temperatura do corpo humano ultrapassa 42 graus Celsius, né, a gente vai a óbito, coração tentando bombear o sangue para os rins, para arrefecer a temperatura, não consegue e a gente vai a óbito. Na Espanha tem dado 48 graus, né? Aqui em Belém, a temperatura está subindo, já subiu talvez uns 2,5, 2,6 graus Celsius, além do que devia. Então, quando se fala em crise climática, além dos grandes transtornos e prejuízos e perda de vida humana, quando a pessoa fala em conforto climático, não é conforto, é sobrevivência pela condição natural do ser humano. Então, se a gente não tiver num ambiente que permita a gente fazer essa dissipação de calor, termina que a gente vai a óbito. Por isso que o igarapé é importante, a praia é importante, porque a gente faça essa troca térmica, né? E por isso que é importante o verde nas cidades, né? A ONU, por exemplo, ela recomenda que haja 33 metros quadrados de área verde por habitante. Está dentro dos ODS da ONU lá, né? Por que isso? Porque a diferença de temperatura, a sombra de uma árvore e ao sol é de até 5 graus Celsius. Então você está falando de sair de 34 graus Celsius em Belém, por exemplo, ao sol, para 29, né? Então isso faz diferença para a nossa sobrevivência. E a ONU ainda recomenda que essas áreas verdes estejam a pelo menos 1.500 metros, não mais do que isso, né? De distância das pessoas, porque elas possam ir lá, né? Isso é bacana porque mostra que o planejamento urbano na verdade, transversal, né? Une muitas disciplinas. Engenharia elétrica, né? A parte de planejamento urbano, engenharia mecânica, né? As biotecnologias, a biologia, né? De forma que esse arranjo todo é que permite que o ser humano sobreviva, né? Só para lembrar, há uns 900 mil anos atrás, a população dos nossos antecessores da humanidade, o Homo da época lá, né? Chegou a 1.000 indivíduos, quase extinguiu, né? Por conta de mudanças climáticas, né? Então a gente tem que estar muito alerta com relação a isso. Recebendo uma aula aqui, mas, professora Emília, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua área de atuação também. A gente falou agora há pouco que é transição energética dentro das cidades, no meio urbano. Fique à vontade. Bom,
Nós atuamos na Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará e no CEA Amazônia, que é o Centro de Excelência e Eficiência Energética da Amazônia, que fica dentro do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. É um laboratório da universidade dentro do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Então, o próprio nome do centro já diz, né? Nós trabalhamos com eficiência energética. A eficiência energética, ela está presente nas diversas áreas do conhecimento. Então, ela não é da engenharia elétrica, ela não é da engenharia mecânica, ela não é da arquitetura e urbanismo, ela não é da engenharia civil, ela é de todas elas, como o próprio professor Valério Vinagre acabou de falar. Então, são disciplinas que são muito multidisciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares. Nós atuamos na mobilidade elétrica, que é um dos temas de hoje, né, com alguns projetos, alguns deles nós já encerramos, e outros deles estão em andamento dentro da mobilidade elétrica. Um deles que nós já trabalhamos desde 2019, que foi em atendimento a uma chamada, a chamada 022 da ANEEL de 2018, nós colocamos no campus universitário da universidade 2 ônibus elétricos e um catamarã totalmente elétrico desenvolvido pelo CEA Amazônia e pela Faculdade de Engenharia Naval. Esses 2 ônibus elétricos, eles, apesar de terem sido comprados prontos, nós modificamos para que a gente possa monitorar a eficiência deles dentro de um ambiente como o nosso ambiente da Amazônia. Então, nós trouxemos 3 modais elétricos, um ônibus urbano, um ônibus que era para fazer o transporte rodoviário intermunicipal entre Belém e Castanhal, e um catamarã elétrico que foi totalmente desenvolvido dentro do projeto e construído dentro da TCN do Brasil, que é um estaleiro aqui do nosso estado do Pará, foi aqui em Ananindeua, aqui pertinho, e todos os 3 modais, para que eles pudessem funcionar de forma adequada, para que eles realmente estivessem dentro desse momento de transição energética, nós fizemos questão de colocar uma fonte de energia totalmente renovável para que eles se fossem carregados. Os ônibus, por exemplo, eles são totalmente elétricos com baterias de 1 lítio dentro deles. Eles se movem através de um motor elétrico e a bateria é que fornece essa energia. Para carregar esses ônibus, nós colocamos sistemas fotovoltaicos na Universidade Federal do Pará. Mesmo sabendo que a nossa matriz energética, a matriz energética brasileira, ela é renovável porque ela é majoritariamente provida por hidroeletricidade, que é uma energia renovável. Mesmo assim, nós, toda vez que se pensa em trazer um modal elétrico, é bom colocar uma fonte totalmente renovável para atender esse modal e não entrar na matriz energética que nós já estamos. Por quê? Porque apesar do Brasil ser um dos países com uma matriz das mais renováveis do mundo, ele também vira e mexe, tem que utilizar uma térmica, tem que apelar para outras matrizes energéticas. Então, nós temos que trabalhar com uma energia renovável direcionada para esses modais elétricos, porque o consumo deles é alto. Quanto mais nós colocarmos veículos elétricos dentro do nosso sistema elétrico interligado, é um grande carregamento que está entrando. Imagine um ônibus elétrico com uma autonomia para rodar o dia inteiro. A quantidade de energia que um ônibus desse precisa ser carregado. Então, os eletropostos que nós trouxemos, os carregadores elétricos, quase todos, tem um que é de carga lenta, mas não é tão lenta. Mas dos 5 eletropostos que nós trouxemos para fazer o corredor verde, que foi o primeiro corredor verde da região norte, que foi implantado através desse projeto, que eu coordenei dentro da Universidade Federal do Pará e que foi patrocinado pela Norte Energia. Dos 5 carregadores elétricos, 4 são de carga rápida. Então, nós realmente fizemos um corredor verde. Por quê? Nós interligamos Belém e Castanhal com carregadores elétricos que carregam o veículo num tempo similar a de um posto a gasolina. Os carregadores de carga lenta, que é o que vem normalmente com os nossos carros, eles são carregadores que precisam passar 8 horas, 10 horas, 12 horas carregando o veículo, porque é de baixa potência. Os carregadores de carga rápida precisam muitas vezes de um transformador exclusivo para eles. Então, realmente, é um diferencial você ter um carregador de carga rápida. Por quê? Porque você está fazendo uma viagem, você não vai parar num posto de gasolina e ficar esperando por 10 horas o seu veículo ser carregado.
Você precisa carregar em um tempo curto para continuar a sua viagem. Então, para você fazer um corredor verde, você tem que colocar carregadores que possam fazer um carregamento de forma rápida. Nós proporcionamos isso com esse projeto, trazendo esses carregadores de carga rápida. E para atender esses carregadores de alta potência, nós colocamos sistemas fotovoltaicos dentro da Universidade Federal do Pará. Para um projeto como esse, que pensou em simular uma cidade que está à beira de um rio, ou à beira de um lago, ou à beira de um oceano, que vai ter os modais ônibus e barco, nós tivemos que colocar também um sistema de comunicação, de telecomunicações e de comunicação que pudesse enxergar esses modais onde eles estão, para que o tempo todo nós pudéssemos saber como está o comportamento desses modais. Os ônibus elétricos, por exemplo, são ônibus elétricos que estavam pela primeira vez vindo trabalhar numa região como a nossa. E são ônibus que não são fabricados totalmente no Brasil. Então, será que eles são adequados para essa região quente e úmida, como é a nossa região? Então, nós desenvolvemos hardwares e softwares, colocamos dentro desses modais e estamos monitorando ainda essas baterias, monitorando o nível, quantidade de pessoas dentro desses ônibus e catamarã, monitorando a eficiência deles na nossa região e o sistema de trabalho deles. O rodoviário é diferente do urbano, que é diferente do catamarã que está circulando na orla da universidade. Então, o nosso catamarã é para 25 pessoas sentadas, não podemos trabalhar com mais que isso, apesar dele ter a capacidade de ter até 40 pessoas, algumas em pé, e os ônibus, eles são 2 ônibus de porte razoável, 40 e poucas pessoas. Ou seja, esses 3 modais estão em funcionamento, estão em monitoramento e desenvolvendo dentro da universidade a formação de diversos recursos humanos, como os alunos de graduação, de mestrado e de doutorado nas diversas áreas das tecnologias, engenharia civil, engenharia mecânica, arquitetura e urbanismo, engenharia elétrica, engenharia da computação. Então nós estamos colocando uma mão de obra capacitada para trabalhar nessa nova forma de atender aos veículos na nossa região. E é uma mão de obra que é muito especializada, que tem que ser formada para isso, porque não é um veículo a combustão normal. Ele tem toda uma expertise diferenciada para se fazer manutenção, para se fazer o acompanhamento, e esse acompanhamento para que realmente se possa fazer a transição energética, para que realmente a gente possa trazer essa mobilidade elétrica, a gente precisa ter monitoramento, a gente precisa ter softwares de gestão. Então, para uma cidade trocar sua frota, ela tem que saber como é que esses ônibus estão funcionando, ela tem que saber a posição deles, como está o nível de bateria de carregamento de cada um deles, os pontos para abastecimento desses modais, para que tudo isso se eficientize e se possa tirar o melhor proveito de todos eles. Se for colocar os ônibus para funcionar sem monitorar, vai terminar tendo talvez um desperdício de carregamento e não ter uma otimização do uso ao máximo possível da autonomia, lógico, respeitando os níveis de bateria, que não pode ficar abaixo de 20%, e tem todas as regras para esse abastecimento que são diferenciados. Bom, esse é um dos nossos projetos. Eu posso falar de outros também, a gente está aqui conversando, a gente vai deixar agora um pouco para os demais falarem e a gente retorna. Show de bola, Thiago, fica à vontade. A gente pode perceber que existe muita expertise aqui na Amazônia sobre o assunto, né? A gente tem centro de pesquisa, a gente tem professores atuantes nessa área de transição energética e a gente tem expertise para capacitar esses profissionais que estão no mercado trabalhando já. A gente tem vários projetos dentro da Universidade Federal do Pará. A gente teve um projeto também que eu gostaria de destacar, que é o projeto Biolume. Foram jovens que desenvolveram postes movidos à energia solar com material reciclável, né? Um projeto que foi premiado, né, da Universidade Federal do Pará e mostra que a gente está desenvolvendo e a gente está trabalhando nessa área ativamente, né? Então, eu, como engenheiro da Eletrobras há 20 anos, né, a gente percebe que a matriz energética brasileira ela é composta por a maioria de fontes renováveis, né? Então, o Brasil tem esse pedigree já, né? Então, a gente tem as hidrelétricas, a gente tem biomassa e a gente está cada vez mais aumentando a geração eólica
e solar, né? Então, se a gente for ver nos últimos anos, né, se a gente for entrar nos relatórios da ANEEL, a gente vê que a energia solar é a que mais cresce no país, né? E provavelmente nos próximos 3 anos ainda vai continuar crescendo, né? Eu acho que ano passado ela bateu a marca de 50 gigawatts, né? Então, se a gente for pegar 50 gigawatts, a gente somar as 3 maiores usinas do Brasil, né, hidrelétricas, né? De acordo com o grande potencial que o Brasil tem de hidrelétrica, a gente já atingiu isso só com energia solar, né? Então, e ainda vai crescer mais, né? Então, esse potencial. E na Amazônia, a energia solar é muito importante, né? Então, a gente tem a energia eólica também muito forte no Nordeste, né? Então, a matriz energética brasileira, ela tem essa característica, né? O que é que a gente precisa pensar agora? Nas nossas cidades, os nossos veículos, né? A nossa frota ainda é muito a combustão, né? Então, essa modernização da nossa frota, pensando na eficiência energética, pensando em tornar a nossa mobilidade mais limpa, mais sustentável, vem acontecendo no Brasil. E a professora Emília já citou aí, vários, o professor Marcos Valério falou, a gente está desenvolvendo essa tecnologia, a infraestrutura de postos de reabastecimento vai crescer no país nos próximos anos, e a gente tem que pensar como fazer cidades, como o professor Marcos Valério falou, e a professora Emília também, cidades inteligentes que possam fazer com que essa mobilidade urbana seja também eficiente, né? Para que esses veículos também tenham pontos estratégicos, como a professora Emília falou, tenham corredores verdes, que a gente possa aproveitar a infraestrutura do país da melhor forma possível, né? E aí a gente fala um pouco também de hidrogênio verde, né? A gente tem vários projetos sendo desenvolvidos no país, projetos que têm muito investimento, tem o Porto de Pecém, por exemplo, no Nordeste. Então, são projetos que estão sendo desenvolvidos para que a gente possa, nessa indústria pesada, armazenar essa energia, né? O hidrogênio verde também vai servir para isso, para a gente armazenar essa energia. Hoje a gente fala muito em como armazenar essa energia excedente, né? De fato, a gente for pensar, o país hoje, o Brasil, ele tem capacidade muito grande de gerar energia. E a gente também tem que pensar em como armazenar essa energia. Então, a gente tem agora os BESS, né? São os sistemas de armazenamento de baterias que vão se desenvolver cada vez mais. E a gente vai desenvolvendo a tecnologia, a engenharia vai desenvolver essas outras formas, né? O professor Marcos Valério falou, é um objetivo estratégico do desenvolvimento sustentável, né? O objetivo 7, a gente ter energia limpa e sustentável, né? Então, a Amazônia e o Brasil têm grande potencial para isso. A gente tem que estar preparado. Eu acho que é uma vocação do Brasil para o mundo. E a gente tem que ser esse exemplo de energia limpa e sustentável para o mundo. Porque a gente já faz isso, a gente precisa só aprimorar, melhorar cada vez mais. E para isso, né, eu queria terminar minha fala dizendo assim, que o acesso a essa energia limpa, ele tem que ser também confiável, né? Então, é por isso que a engenharia está aqui para isso, né? Para deixar essa energia confiável de forma com qualidade, né? Porque não basta ser só energia se ela não for confiável, né? Se você tem várias interrupções, né? E acessível. Então, é um direito fundamental para que a gente possa ter um catalisador para esse desenvolvimento, não só socioeconômico, mas também ambiental, né? Como o professor Marcos falou, a natureza está aí. Se a gente ficar degradando ela, ela vai retribuir de volta, né? Então, a gente vê secas cada vez mais intensas, enchentes cada vez mais intensas, né? Até eventos, né? A gente acabou de ter um tornado lá na região do sul do país, derrubou várias linhas de transmissão, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Como também desenvolver ambientalmente e sustentável a nossa sociedade. Até você falando sobre cidades, eu venho de uma cidade, eu sou nascido em Parauapebas, e a nossa matriz energética da cidade em si, eu tive acesso a dados da Secretaria Municipal de Energia e Mineração, né, que se chama SEMECT, e cerca de 40% ali das residências, elas têm energia solar. Em Parauapebas, temos muitas empresas de instalação de placas solares, mas não temos, em contrapartida, não temos postos de carregamento. Veículos elétricos, concessionários de veículos elétricos, por exemplo, estão chegando lá agora. A gente teve recentemente a inauguração da primeira concessionária de veículo elétrico, né, da BYD. E então, eu até falando com o Paulo Pinho anteriormente, que é o nosso conselheiro federal do CONFER, ele falou que recente está sendo votado a questão da taxação, né, que o pessoal chama de taxação do sol e tudo, até comentando com ele sobre uma possível desaceleração das nossas residências, né, na nossa cidade, reduzindo, né, essa instalação de placas de energia renovável, que lá já é bastante
é bastante comum. Mas eu gostei da professora Emílio falando sobre a questão do ônibus elétrico dos primeiros. Eu, chegando aqui na Copa, eu vi um ônibus elétrico escrito ônibus elétrico produzido no Brasil, né? Tiago falou, né, sobre a nossa matriz e sobre a formação, né, de recursos humanos do CREA, a participação do CREA em tudo isso e na nossa vocação de poder e ter mão de obra capacitada para avançar nessa formação e nessa mudança que nós temos agora. Realmente a gente tem que avançar e tem que insistir nessa vinda dessa mudança, dessa transição que a gente está vivendo. O nosso país, ele realmente tem uma matriz renovável, como você falou, né? Em Parauapebas, já 40% já tem de energia solar fotovoltaica. E vocês devem ter visto recentemente os noticiários falando que está tendo problema no Brasil para o sistema interligado controlar, né, a participação dessas fontes que não são controláveis. Então a entrada está sendo tão grande de solar fotovoltaica e de eólica que essas fontes já estão tendo que ser monitoradas e talvez até desligadas, o que não é o que nós queremos. São fontes renováveis, então elas têm que ficar em funcionamento. Então nós temos dentro do CIAmazon também a formação nós estamos com um projeto de desenvolvimento e formação de recursos humanos, vários alunos de graduação que vão brevemente ser do CREA também, engenheiros eletricistas nesse caso, que estão trabalhando no projeto conosco, que começou agora, que é exatamente com o aproveitamento da energia solar fotovoltaica, fazer a regulação de frequência dentro das usinas hidrelétricas para que a gente não tenha esse problema e não retire do sistema interligado as fontes renováveis. Então, nós temos mãos de obra capacitadas para qualquer problema que nós queiramos resolver no Brasil. E estão aqui, na região norte, na nossa Amazônia. Outro caso que eu estava falando, já falando brevemente de um outro projeto que nós temos, que não é coordenado por mim, esse é pelo professor Wellington Fonseca, da Faculdade de Engenharia Elétrica também. Nós desenvolvemos, ele está desenvolvendo, através de terras raras, projetos para motores elétricos, para o nosso transporte fluvial mais básico, que são as rabetas elétricas. Então eu até na apresentação que eu trouxe, que eu pensei que a gente ia poder mostrar, talvez seja possível, né? Tem lá, eu estou até andando na rabeta já, fazendo testes e tudo mais. E esse problema da Amazônia, para colocar essas rabetas elétricas, o que nós vamos ter de problema? O carregamento elétrico. Então, o que acontece? Nesse projeto que o professor Hélio coordena, que é com a FINEP, a patrocinadora é a FINEP, também ele fez carregadores com os painéis solares fotovoltaicos em cima de flutuantes que podem ficar ao longo do rio, que podem trafegar de um lado para outro, fazendo o abastecimento desses carros, ou até tendo as baterias para fazer um switch, e assim vai. Ou seja, soluções para a Amazônia existem muitas. Sabe, o que a gente precisa é da valorização da Amazônia, de mais recurso vindo para a Amazônia e para nós, profissionais daqui, desenvolvermos, porque nós conhecemos a nossa Amazônia. Eu quero falar um pouquinho de uma visão que tem assim. Eu assisti outro dia um canal informar o seguinte, que teve um grande investidor, também não sei se é fake ou se é fato, né? Que o Bill Gates investiu 16 bilhões de dólares no PCM, né? Na parte de hidrogênio verde, né? Eu não sei se... E aí eu tive curiosidade e fui verificar. E outro dia eu fui revisor também de um artigo internacional que estava mostrando a política pública da Turquia. Fui fazer análise, né? E mostrando o seguinte, que lá eles conseguiam gerar por 3 dólares o quilo de hidrogênio verde, né? E na Europa e Estados Unidos estava na faixa de 6 dólares, né? Acho que o Brasil conseguia produzir lá para o PC, né, a 1 dólar, né? Olha. Ou seja, é um mercado muito importante e talvez seja a solução para a questão do excedente de energia, né? Em vez de reter essa energia, exatamente, armazena para uso futuro ou exatamente, transportar, né? Isso. Para isso é que os engenheiros têm que somar, né? Exatamente. E trazer essas tecnologias, como outras também, de baterias. Exatamente. Eu sou muito fã do hidrogênio verde, né? Eu pego assim como exemplo, imagina um hospital, né? O hospital pode, a partir de uma placas fotoelétricas, né? Pode estar gerando o seu consumo e se só tiver excedente, ele pode fazer a eletrólise e separar hidrogênio e oxigênio.
hidrogênio ele armazena para a noite ou para quando falta luz, né? E o oxigênio ele usa para o hospital. Né? Então, por exemplo, imagina um hospital isolado, um sistema isolado, né? Tem dificuldade. A gente viu na pandemia milhares de mortes por falta de oxigênio, né? Talvez se a gente estivesse dominando essa tecnologia, né, não acontecesse isso, né? Então, é o que eu digo, a questão da transição energética, ela entre os benefícios que tem também, tem a questão da tarifa vermelha, bandeira vermelha, né? Ora, nós aqui somos superavitários de energia, mas não a precisa. gente paga um preço excessivo, né? Sendo que nós estamos gerando energia para o resto do país, 8 metros, né? Se lá não tivesse a termoelétrica, né? Tivesse energia limpa, não teria isso. Olha, a cidade que eu fiz faculdade, né? São José dos Campos. São José dos Campos é a cidade que foi a primeira cidade classificada como cidade inteligente de acordo com as normas da ABNT, que são recentes aí e que comprovaram lá São José dos Campos. Mas eles usam só 37% de fontes renováveis. Nós aqui em Belém usamos 100% de fontes renováveis, né? Então, isso mostra que a questão da cidade inteligente, ela tem que ter um olhar mais de engenharia em si. Não é só o olhar da internet, né, do telefone, tem que ter um olhar da infraestrutura urbana sob o ponto de vista das engenharias. Por isso que tem essas 3 normas recentes aí da ABNT, que a engenharia usa. Até orientei uma tese de doutorado muito bacana sobre isso, né? E que eu acho que a gente devia produzir para as cidades, para o planejamento urbano, foco nesses indicadores de energia, de transporte, né? E por aí vai. No caso do transporte, uma indicativa interessante é assim, por exemplo, Belém emite cerca de 1 tonelada de CO2 por habitante por ano, só em função do transporte, dos carros, ônibus, etc. Para consumir, para capturar esse carbono, precisa de 50 árvores por ano. Se passar para veículo elétrico, vai precisar só de 2,5 árvores. Então, olha a diferença que essa transição energética para fontes limpas, né, faz. Né? Então, esse olhar holístico geral é que é importante ter, envolvendo a saúde, envolvendo a biologia, envolvendo as engenharias, né? E envolvendo a gestão. O nosso problema no Brasil mais grave, eu digo isso para os meus alunos, eu acho, é principalmente um problema de gestão. Nós somos muito bons em projetar e em construir. Somos maravilhosos nisso, né? Mas nós temos grande dificuldade na gestão, né? É o que você falou do ônibus agora, né? Para incorporar esse ônibus elétrico na rede da concessionária de abastecimento, tem que ter gestão. Quem já estudou isso? Né? Isso é gestão. Então, por exemplo, Parauapebas, né, que você fala, né? Parauapebas tem problema lá, que não é de transição energética, mas é de alagamento, né? Isso aí tem a ver também com a transição energética, a questão da gestão. Então a gente tem que ter, eu acho que o CREA, os profissionais do CREA, têm grande contribuição para dar para essa questão do planejamento urbano, né? Acho que o CREA tinha que ter um assento lá na ABNT que cuidasse disso. Quando tem essas reuniões, eu sei porque essa minha orientanda de cidades inteligentes, né? Ela fez um negócio legal. Ela se inseriu lá no comitê da ABNT e começou a participar da reunião. Acho que o CREA tinha que estar mais junto disso. Tinha que estar participando da questão da gestão pública, né? Para que a gente pudesse ter cidades melhores, mais inclusivas, né? E mais inteligentes, não por conta de internet, né? Mas por conta de melhor gestão, né? É isso aqui que eu queria contribuir. Muito bem colocado, professor Marco Valério. Dá para a gente ver que a transição energética, a professora Emília já falou, ela envolve todas as engenharias, né? Todas, né? O professor falou, a gente tem engenharia clínica, engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, que a gente vai trabalhar com hidrogênio, a questão da segurança é muito importante, né? Pelo fato do hidrogênio ser um gás, que ele pode ser explosivo, né? Então a gente tem engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, várias engenharias, e o sistema CREA com Fé hoje abarca 322 profissões, né? Então, é importante o engenheiro, hoje, esse sistema estar atento para essas questões. E como o professor falou, o diálogo com a questão da governança da cidade é muito importante. Então, o CREA tem que estar, o sistema CREA com Fé tem que estar inserido nessas políticas públicas, principalmente, para que a gente possa pensar essas cidades de forma inteligente, né? É muito importante o que o professor falou sobre isso, né? Então, e também a professora Emília trouxe muita questão dos investimentos, porque engenharia de qualidade a gente não vai conseguir fazer sem investimento. Então, junto com a governança, a gente pode trazer esse investimento. Por exemplo, se a gente for pensar no futuro, uma transmissão de energia sem cabo wireless
pode ser o carregador de um veículo elétrico numa rodovia, onde ele vai, andando pela rodovia, vai se carregar já com a transmissão sem fio de energia. Mas para isso existe investimento. A gente tem que pesquisar a transmissão de energia sem fio, né? E isso daí requer tanto conhecimento técnico, tanto expertise quanto investimento. Então é isso, eu acho que a engenharia, ela está no dia a dia da gente, e sem engenharia a gente não vai fazer transição energética. Show de bola. Pessoal, como o nosso tempo é um pouco curto, né? Eu gostaria, antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem um insight, uma frase ou uma palavra que remeta ao que significa essa transição energética para vocês, alinhado com os temas trazidos para a COP30. Né? Para mim, a transição energética é essencial para a sobrevivência humana. A transição energética, ela é fundamental para todos nós, e nós temos que deixar esse planeta para as próximas gerações saudável. Então, isso não tem como reverter. A gente tem que enxergar que o futuro já veio, que vamos mudar, sim, a nossa matriz em termos de uso da energia, vamos mudar, sim, o nosso comportamento em termos do nosso dia a dia, no nosso comportamento. Eu acho que a energia limpa e confiável é um direito a todos. Se a gente está pensando num planeta melhor para as futuras gerações. E eu acho que a engenharia, o sistema CREA com Fé, é a espinha dorsal técnica e ética para essa transformação. Pessoal, antes de encerrar, se você gostou desse podcast, vai estar no canal do YouTube do CREA e do PodSat. Se inscreva, ative o sininho. E lá no Instagram do CREA, @CREA_PA e @PodSat Podcast. Clique em seguir. E não deixe de perder nenhum conteúdo desse que está sendo feito direto da COP30. E esse foi o podcast com professores aqui do mais alto calibre, com conhecimentos em transição energética. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Pessoal, peço desculpas, até pela questão da nossa bateria, mas eu não sei até que dia vocês vão estar aqui, se vocês